Hoje nós estamos aqui na Feira do Rolo, no Jardim da Paz, próximo à Praça da Fraternidade, para mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona essa feira que acontece todos os domingos, das 7 da manhã às 13 horas. Bora lá conhecer um pouquinho da feira? Vem comigo!